Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. Tema desta videoaula: função quadrática, primeiro ano do ensino médio. Habilidades abordadas: utilizar a função do segundo grau para resolver problemas. Resolver problemas envolvendo cálculo de máximos e mínimos e identificar as zonas positivas e negativas em uma função quadrática. E antes de começar essa videoaula, quero aqui mandar um abraço para um seguidor do canal, Cristian Macedo de Carvalho Macedo, que disse: Dimas, eu sempre acompanho seus vídeos, manda um abraço para nós aí, ok? Um abração, amigo, e continue firme nos estudos aí, que você tem futuro, ok? Não sei se o Christian já está no ensino médio ou não, acredito que está no ensino fundamental, mas no nono ano do ensino fundamental a gente já estuda esse conteúdo aqui, né? Funções, equações do segundo grau, funções do segundo grau. E o problema diz o seguinte: uma empresa pretende lançar um determinado produto no mercado no início de 2020. O projeto prevê que o faturamento dessa empresa em relação ao produto ocorrerá segundo a fórmula L de t igual a menos t ao quadrado mais 10t menos 16, sendo t o tempo transcorrido e L o lucro obtido. Sobre o projeto são feitas as seguintes afirmações. A previsão de prejuízo para o mês de agosto. O maior lucro da empresa em relação ao produto ocorrerá no final do mês de maio. O lucro previsto para o final de junho dará para cobrir o prejuízo previsto para o final de setembro. O melhor período para a empresa retirar o produto do mercado é no final do mês de agosto. Dentre as afirmações acima são verdadeiras. E seria muito interessante que você desse uma pausa aí na videoaula e tentasse resolver o problema. Resolvendo, ótimo. Não resolvendo, solta a videoaula e acompanha a resolução, ok? Voltando aí ao problema, nós sabemos que ele decorre de uma função do segundo grau. Nós podemos primeiro achar os zeros dessa função. O que é achar os zeros da função? É igualar o y a zero, né? Igualar aqui o lucro a zero e ver quando que isso acontece. Menos t mais 10t menos 16 igual a zero. Nós vamos aqui anotar que o a vale menos 1, o a é a quantidade de t ao quadrado, que o b vale 10, b é a quantidade de t, e c vale menos 16. O c é sempre o termo independente, ou seja, que não depende dessa letra t, que não depende do tempo, ele é fixo, que vale menos 16. Então, eu sempre resolvo esses problemas, quando possível, por meio da regra da soma do produto. Acho muito simples. A fórmula do Bhaskara, apesar de dar para resolver todas as questões, ela é um pouco mais longa, né? Então, a regra da soma do produto ela é obtida por soma menos b sobre a. Quer dizer que a soma das raízes dessa equação pode ser encontrada dividindo o valor de b negativo por a. Por que eu apelo para a soma e produto? Porque em vestibulares e no Enem a gente precisa economizar tempo. E aqui é rapidinho, rapidinho. Então a gente economiza muito tempo. Olha, menos b sobre a. Como b é 10, vai ficar menos 10 sobre o a, que vale menos 1. Isso dá 10 positivo. Menos por menos, mais. O produto pode ser encontrado dividindo o valor do c pelo a. Como o c vale menos 16, dividido pelo a, que vale menos 1, dá 16 positivo. Agora, o desafio é encontrar dois números que a gente somando resulta em 10, que a gente multiplicando, porque produto é vezes, termina em 16. Então, quais são as possibilidades para o produto de dois números, aqui no caso inteiros, dar 16? Olha, 1 vezes 16 dá 16. Também nós podemos apelar para 2 vezes 8, que dá 16, ou 4 vezes 4, que dá 16. Porém, a soma desses números tem que dar 10. 1 mais 16 não dá 10. Também 4 mais 4 não dá 10. Os únicos números que somando dá 10 é 2 e 8. 2 mais 8 dá 10. Olha, produto 2 vezes 8, 16, está aqui. Soma 2 mais 8, 16. Então, esses números são o quê? 2 e 8.
porque se somar dá 10, se multiplicar dá 16. Então agora eu vou colocar esses números no gráfico, né? São os pontos de corte, são os zeros da função. No momento que o y foi 0, eu achei que o x vale 2,8. Então eu poderia chamar isso aqui de L e de T, ok? Mas certo é que quando um vale 0, o outro vale 2,8. Por exemplo, aqui no eixo T, que é o eixo do tempo, eu vou colocar agora os valores 2 e 8, que vão ser os pontos de corte da minha função, onde o lucro vai ser 0, ou seja, vai ser nulo, não há lucro nem prejuízo. E o menos 16, por quê? Porque sempre esse número independente é o ponto de corte do eixo Y ou do eixo L, que é o lucro aqui. Ou seja, no momento que a empresa for iniciar o período, ela tem que ter um capital de 16 empreendido, né? Menos 16, ou seja, se ela parar aqui, ela vai ter prejuízo de 16. E aí, como o A da função é negativo, a concavidade é voltada para baixo, né? Então, nós vamos ter essa parábola. Vai crescer até um certo ponto, onde o produto estiver fazendo sucesso, depois esse produto já vai sendo estagnado aí no mercado e vai diminuindo o lucro, até passar a dar prejuízo. Então, por isso que a empresa tem que fazer essa análise para ela analisar qual o período mais conveniente para ela retirar esse produto do mercado. De 2 a 8, a parábola passou para cima do zero. Então, acima de zero é lucro. O lucro está nessa zona em que a parábola está acima de zero. Já nessa zona em que a parábola está abaixo de zero, aqui antes do 2 e depois do 8, houve o quê? Houve prejuízo, até porque ela havia feito o investimento, até começar a ter os retornos, né? Demora um certo tempo. Aí também, em um determinado momento, esse produto já não é mais interessante para o mercado e começa a dar prejuízo. Se ela não parar com a fabricação, ela vai afundando mais e mais. Por isso que é importante ter um estudo da situação, uma previsão para o lançamento do produto, para a empresa conseguir obter lucros. Olha, então agora eu já sei que o meu gráfico está pronto, eu posso voltar aqui e fazer as análises das afirmações. A previsão de prejuízo para o mês de agosto. Olha aqui, os meses são o seguinte, até aqui foi o fevereiro, março termina aqui, abril termina aqui, maio termina aqui, junho termina aqui, julho termina aqui, agosto termina aqui. Termina justamente nesse ponto. Então, a previsão de prejuízo para o mês de agosto. Olha que a parábola inteira, até chegar o 8, que é o mês de agosto, está acima de zero. Então, essa afirmação é falsa, porque há lucro. Olha o sinalzinho de mais aí. A afirmação 2 diz: o maior lucro da empresa em relação ao produto ocorrerá no final do mês de maio. Vamos ver qual é o mês de maio, que vamos dar uma ampliada em nosso gráfico. Final de fevereiro, final de março, final de abril, final do mês de maio. Olha lá onde está o lucro, lá em cima. Agora a empresa está bombando, não é? Então, no final do mês de maio, é o período mais lucrativo para a empresa. É verdade essa afirmação. A próxima afirmação, número 3. O lucro previsto para o final de junho dará para cobrir o prejuízo previsto para o final de setembro. Então, vamos verificar isso numericamente falando. Mês de junho é o mês 6. Então, nós vamos ter aqui L de 6 igual a menos 6 ao quadrado mais 10 vezes 6 menos 16, ou seja, onde era o tempo, onde era o T, nós colocamos o 6, porque agora a gente está falando do mês de junho, que é o mês 6. Então, L de 6 é igual a menos 36 mais 60 menos 16. Menos 6 ao quadrado é menos 36. Isso aqui é um risco enorme de erro, porque quando tem menos 6 ao quadrado, às vezes o aluno já coloca lá mais 36, mas o menos não está elevado ao quadrado. Para que ele estivesse elevado ao quadrado, seria necessário ter um parêntese prendendo aqui o negativo junto ao 6. Então, continua 36 negativo, porque só quem está elevado ao quadrado é o 2. 10 vezes 6, 60. E nós temos aqui que 36 com 16 dá 52 negativo. 60 tira 52, ainda sobra lucro de 8. Agora vamos ver no mês de setembro o que acontece. Nós vamos colocar L de 9, porque setembro é o mês 9 do ano. Então 9 ao quadrado mais 10 vezes 9 menos 16. L de 9 é igual a menos 81 mais 90 menos 16.
L de 9 é igual a 90 menos 97, uma vez que 81 com 16 dá 97. Quem tem 90 e perde 97 fica devendo 7. O prejuízo agora, no mês de setembro, é de 7, menos 7. E como diz, o lucro previsto para o final de junho dará para cobrir o prejuízo previsto para o final de setembro? Está dizendo a verdade. Quem tem 8 pode tirar 7, ainda sobra um lucrozinho aí, né? Vamos então agora à última afirmação, a número 4, que diz: o melhor período para a empresa retirar o produto do mercado é no final do mês de agosto. Vamos ver onde está o mês de agosto aqui. Vamos ampliar o nosso gráfico. Agosto. Final de fevereiro, final de março, final de abril, final de maio, final de junho, final de julho, final de agosto. O melhor período para a empresa retirar o produto do mercado é no final do mês de agosto. Verdade, porque se ela não retirar esse produto do mercado, daqui para frente vai ser só prejuízo, ok? Então essa afirmação também é verdadeira. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso!